7.000 pessoas que moram a 300 quilômetros de Brasília, né? Seria o Calunga? Remanescente quilombo. É o último quilombo, aliás, é o título do livro, né? 7.000 pessoas que moram a 300 quilômetros de Brasília, que não têm nenhum contato com a civilização, aliás, estão começando a ter agora, com a invasão, né? Não só de pessoas interessadas ali na Terra, mas também de cientistas, da comunidade que está chegando. E eles não têm o título da Terra. Não. Isso aí acontece aqui, acontece na Bahia, em todos os lugares. Os grandes proprietários, principalmente aí a Votorantim, através do senhor Antônio Hermínio de Moraes, o próprio prefeito tem terras lá. Né? Eles estão tomando as terras que pertencem aos negros, as terras férteis. Nós estamos caminhando para o fechamento do segundo bloco. Eu queria, nós temos algumas imagens para mostrar. Queria que o senhor bem aqui contasse para a gente um pouco, né, sobre essas imagens do Holocausto. São terríveis as imagens, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar. Já estamos ok? Daqui a pouquinho. Então, daqui a pouco a gente vai falar mostrar algumas imagens, mostrar cenas aí chocantes, né? Toda vez que a gente assiste isso, choca, apesar de tanto tempo, né? O Hermes Leal, me lembrei agora do jornalista Hermes Leal, que escreveu O Último Quilombo. Não conheço, mas só para acrescentar... Só estamos fechando, você volta no terceiro bloco. Qual a pena, Dr. Bode, para crime racial? Bom, a lei específica, ela varia um pouco. Dependendo do artigo, ela vai de 2 a 3 anos. Por exemplo, o 20º artigo da lei 7.716, que diz praticar, induzir ou incluir por meio de comunicação social ou com licença, ou justificação de qualquer natureza, discriminação e preconceito de cor, religião, etnia ou procedência nacional. Reclusão de 2 a 5 anos. É uma pena realmente... Nós temos alguém condenado em São Paulo? Hoje? Não, que eu saiba, não. Ninguém? Não. Por esse crime. Lá na OAB a senhora tem notícia? Não temos, não. Eu posso uma palavra só? Daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouco. De volta, amigos. Opinião livre, falando de racismo, discriminação esta tarde. Nós encerramos o bloco falando da lei contra crimes raciais. Não há ninguém até agora condenado, né, Dr. Baldi? Não. Essa lei especial, não. A Tereza queria... Eu queria primeiro dizer que existem pessoas, quer dizer, negras, que usaram esta lei. E que aí aconteceu o seguinte, quer dizer, foram processados por calúnia e difamação. Pois é. Virou o jogo. Virou. Agora, um dado que é muito importante, que me incomoda muito nessa lei, porque essa lei, na realidade, ela não traz praticamente nenhum benefício para o negro. Porque ela diz, por exemplo, num capítulo seguinte, quer dizer, se foi impedido no trabalho, entendeu, de galgar uma posição, entendeu, que a pessoa alegando que é negro. Mas, gente, ninguém vai me impedir de ocupar um espaço dizendo que eu sou negra. Quer dizer, vai inventar que eu sou mais alta, mais baixa, mais gorda, menos que eu sou negra. É muito difícil provar, né? Exatamente, quer dizer, eu não sei se eu dei a sorte, eu dei o azar, que essa senhora, a dona Ruth Goldfarb, ela me impediu de sentar. Quer dizer, todas as coisas horrorosas que esta mulher me disse, não seria absolutamente nada se ela não tivesse me impedido de sentar. Quer dizer, ela só, entendeu, me discriminou porque ela me impediu de sentar. Então, quer dizer, essa lei, quer dizer, é aquelas coisas das leis brasileiras, é a lei do ventre livre. Eu tenho a impressão que quando se faz lei para negros no Brasil, é sempre uma lei, entendeu, que ela consegue passar, entendeu, em qualquer lugar, né? Deixa eu perguntar para a doutora Gislene, é falha dos juristas, é falha dos políticos, quando se fala em falta de lei para crime racial, doutora Gislene? Bom, a princípio... É o Congresso que faz as leis. Os juristas, eles trazem toda a doutrina, eles trazem todo o manancial do que existe. Mas a lei propriamente dita, ela quem faz é o legislador, o Congresso. Então, quer dizer, se há alguma falha, é o legislador que
é o responsável por qualquer uma dessas situações no que diz respeito ao racismo. Agora, a lei realmente ela é uma lei ainda muito singela, tendo em vista ao montante. Me parece que o delegado tem muito mais a informar, porque é uma lei ainda que deixa a desejar na medida em que os fatos que ocorrem no que diz respeito à injúria, difamação, que são setores dentro do Código Penal, que isso aí agora, eu já estou falando como advogada, as coisas modificam um pouco. O que a Tereza nos informou é muito importante isso daqui. Isso aqui tem que se levar muito em conta. Se você vai a uma delegacia com uma problemática, vai lá dizendo que você sofreu, achando que você foi agredida, e que aquilo lá, na hora de tipificar dentro do código, se torna impossível, então existe uma falha. E essa falha tem que ser sanada o quanto antes. Eu queria dar uma informação que eu acho que é muito importante. Quer dizer, quando foi feita essa lei, inclusive essa lei, quer dizer, é conhecida como a Lei K.O. Foi incrível o que se teve que negociar, entendeu? E se tirar, entendeu? Capítulos, ou melhorar, entre aspas, capítulos. Ou seja, quer dizer, a lei foi feita para que não incomodasse a sociedade Uma brasileira. gozada que não acontece, pelo menos é a percepção que a gente tem como jornalista, com a mulher, com a delegacia da mulher. Onde a mulher brasileira, pelo que a gente conhece, eu já fiz muitas matérias, quer dizer, há uma procura e há um enquadramento mais fácil, doutor Baldi. Estou errado? Pois agora então, bom, Por favor. Não, eu acho que o crime se dá de outra ordem. Não, aí... Exato. Se dá de outra ordem o crime. Como? O crime se dá de outra ordem. Não, exatamente, são coisas diferentes, aí a gente está tipificando, está colocando em Eu outra... estou dizendo que outro... seria é muito mais fácil você enquadrar, pelo que eu estou percebendo. Sem sombra de dúvida. O fica crime muito contra a difícil. mulher do que o crime racial. porque Houve mais facilidade. Sim, tem a vantagem, quer dizer, contra a mulher, por exemplo, a agressão, a violência física, ela não foi feita especificamente para a mulher, então se fez, quer dizer, uma lei, eu não diria tão decente, mas com uma certa decência. Agora, como este era voltado exatamente para a população negra, então nós temos que amenizar, né? Sabe, entrar num restaurante, bom, você pode entrar, pode te botar pra fora. Se não disser que você é negro, então não tá te discriminando. E é um negócio realmente muito louco, né? Na verdade, Por aí eu gostaria aqui uma palavra... Só completar o doutor Baldi, doutor... Eu também quero... na verdade, o que ocorre é que o crime de injúria, que é ofensa à dignidade ou decoro da pessoa, é o que mais ocorre na nossa delegacia. 90% das ocorrências das pessoas de cor negra que vão lá como vítimas, elas vão como vítimas de crime de injúria, porque nesta lei, quando se ofende uma pessoa, não é, dignidade e decoro, não está previsto na lei especial, conforme a senhora mesmo disse, né? Isso realmente não está. E a pena da injúria é de 1 a 6 meses, uma pena muito de detenção, né? Realmente... Agora, doutora, minha grande dúvida é o seguinte, quer dizer, esta mulher vira para mim e diz para mim que negra é prostituta, que negro é animal, que ela odeia negro, que não senta do lado de negro. Quer dizer, para mim, na minha cabeça, ela está me ofendendo a nível racial. Quer dizer, eu me convencer, entendeu, de que eu estou sendo injuriada é meio complicado para minha cabeça. Aí nós voltamos exatamente para aquele tópico. Como posicionar a lei? A lei está errada, ela foi feita de uma maneira que não foi encaminhada justamente para a problemática, né? Então, há um problema aí que deve ser sanado. Agora, nós não podemos esquecer que os nossos códigos são todos eles antigos. Nós temos problemas que não é o problema até racial, é o problema de todos nós. Que nossos legisladores também são brancos. Exato. Não, e sem falar isso, nós já temos agora legisladores lá, nós temos agora, vocês têm uma digna representante, que é Benedita. Mas olha, veja bem, é o primeiro passo. Há necessidade de outros passos. Esse é o primeiro. Mas voltando ao negócio, da questão da delegacia da mulher, olha, veja bem, nós completamos agora, em agosto, 10 anos de delegacia da mulher. A delegacia da mulher, ela começou muito pequena, nos fundos do DEIC. Hoje é uma realidade, mas foi um trabalho árduo. E eu faço votos que a delegacia racial, né, que seja uma realidade futura e que chegue onde a delegacia da mulher chegou hoje, que, diga-se de passagem, é um exemplo mundial. Hoje nós estamos sendo estudados por outros países que têm a mesma problemática que nós aqui enfrentamos
E hoje é uma realidade, as mulheres estão se posicionando, as delegacias estão aumentando praticamente no Brasil inteiro, sem problemática nenhuma, porque foi aceita, está sendo implantada e respeitada como uma delegacia. E estamos servindo de exemplo para outros países, onde estão nos estudando. Então eu faço votos, eu quero mais que isso ocorra e quero que futuramente suma, desapareça essas Eu delegacias. gostaria agora, por favor, uma palavra também, tá certo? Nós judeus, a partir da destruição do Segundo Templo, fomos sempre discriminados, fomos massacrados, fomos sempre colocados, marginalizados na Europa, tá certo ou não? Culminou como Holocausto. Culminou como Holocausto. Cena isso. Tá certo. Culminou como Holocausto. Aí são os tanques chegando. Certo. Eu só queria que o senhor explicasse um pouco as imagens. Tá bom, depois eu volto. Assim. Isso, o senhor volta. Aqui é o filme que eu produzi, Nazismo Nunca Mais, para ele demonstrar a ascensão do nazismo ao poder, a ascensão do nazismo e atrocidades nazistas, e por fim o heroísmo. Sobre isso eu quis falar também, que culminou para esse episódio. Este filme destina-se principalmente para demonstrar onde um regime totalitário, inescrupuloso, pode conduzir os destinos do mundo. Onde um maníaco como era Hitler podia conduzir e conduziu o seu próprio povo, que deixou a Alemanha em ruínas, com milhões de viúvas e mortos, 20 milhões de alemães ou morreram ou foram inválidos, estou falando do seu próprio povo. Salientando que Hitler chega ao poder através das eleições livres e democráticas, somente depois que assumiu o poder. Portanto, é importante saber em quem votar e por que votar. Escolher os seus dirigentes, para que não aconteça de novo. E hoje estou muito preocupado com a ascensão, com grupos neonazistas, inclusive aqui no Brasil, que estão levantando suas vozes. Neonazistas? Neonazistas, que por enquanto não é perigo nenhum. Mas, levando-se em conta que Hitler, quando inicia a sua carreira política, ele não tinha mais que 1 ou 2 centenas de vagabundos a seu dispor, e o que aconteceu depois? Esta mais uma dezena, ou centena, ou 2 centenas destes vagabundos dos skinheads aqui no Brasil não representam nada, nenhum perigo, enquanto não há um líder. Mas o que pode acontecer é que surge um líder, como era Adolf Hitler. E para isso nós precisamos ser preparados. Agora eu gostaria de concluir. Os judeus foram sempre perseguidos, culminou como Holocausto. Entretanto, um dia, no gueto de Varsóvia, os judeus levantaram-se e lutaram, sabendo que não tem possibilidade de vencer e tampouco de sobreviver. Lutaram para salvar a honra, a dignidade do seu povo. Morreram todos, mas conseguiram seu objetivo. Nos Estados Unidos, o negro foi perseguido, muito mais que aqui no Brasil. Foi discriminado. Não podia entrar no restaurante, não podia entrar nos ônibus coletivos, etc. E hoje ainda é muito forte hoje a discriminação lá. Lutaram. Surgiu Martin Luther King e os negros lutaram. Hoje em dia, o senhor tem generais negros nos Estados Unidos, o senhor tem prefeitos negros, o senhor tem governador negro, o senhor tem senadores negros e tudo. Por que os negros, no lugar de lamentar que são discriminados, não vão seguir o exemplo de Martin Luther King também, lutando pelos seus direitos? Lutando como Martin Luther King lutou, chegando aonde querem chegar. Há uma confusão aí muito forte. Primeiro, quer dizer, o negro não lamenta, tá? O negro denuncia. Tá? Segundo, quer dizer, comparar a situação dos Estados Unidos, comparar a situação da África do Sul, com a comparação com o Brasil, é muito complicado. O Brasil tem preconceito de ter preconceito. O Brasil fala numa democracia racial, quando não consegue nem ser um país democrático. Tá? Então, quando a gente tem uma realidade como a dos Estados Unidos, em que o preconceito era claro,
como a gente tem, entendeu? Tinha na África do Sul, quer dizer, o apartheid, claro, você tem exatamente contra quem lutar. Aqui no Brasil, a gente luta contra quê? O que a gente luta aqui no Brasil é que quando nós falamos da discriminação racial, a primeira coisa que nós ouvimos é que nós estamos fazendo preconceito às avessas. Como se não fosse às avessas, pode. Não pode ser às avessas. Dizem que nós estamos inventando uma discriminação racial. Nós estamos divididos. Quer dizer, na realidade, a sociedade brasileira, quer dizer, na questão racial, foi a sociedade mais inteligente do mundo. Porque ela despersonificou o negro, quer dizer, destruiu a identidade do negro. E aí o senhor diz assim, não, mas não tem que se lamentar. Mas nós não nos lamentamos. Quer dizer, quando usa essa palavra de lamentação, entendeu? Para se referir ao negro, quer dizer, isso por si só já mostra